irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhinhos aí, vamos orar mais um pouquinho. Obrigado, Senhor, pela Tua graça em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Tua palavra, ela é tão essencial em nossas vidas. Nós queremos dar honra a tudo que o Senhor diz nos seus oráculos, nos seus mandamentos. Queremos nos render à Tua vontade, pois ela pode transformar completamente as nossas vidas, Pai. Nós honramos a Tua presença, te agradecemos pela presença dos nossos irmãos que também carregam o Espírito Santo. Obrigado por essa comunhão, essa doce comunhão do Espírito Santo. Obrigado por esse momento que vamos cear, lembrando, recordando a aliança que o Senhor fez conosco na cruz do Calvário através de Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. A gente está numa série que se chama uma série apologética, tá certo? A gente está esse mês de novembro. A Sazinha falou aqui que outubro a gente falou da alegria, né? Em novembro eu pensei de a gente ficar triste, né? Falar de tristeza. Mas aí o pessoal falou que não era uma boa ideia, não, pastor. Outubro era o mês da alegria, novembro o mês da tristeza, né? Não, aí a gente é brincadeira, a gente não vai fazer isso. O Senhor falou comigo sobre apologética. Apologética, só para você saber, é quando nós defendemos a nossa fé, as bases da nossa fé, tá certo? Você precisa conhecer aquilo que você crê. A Bíblia diz que você tem que estar pronto a dar a razão da sua fé, ou dar as bases da sua fé para quem perguntar. Quem um dia tiver dúvida, você vai dizer assim, ó, eu tenho, a palavra diz assim, assim, assim. Eu creio nisso, porque a palavra diz assim, assim, assim. Amém? Então a gente precisa ter as bases para a gente poder convencer pessoas e também refutar os erros. Hoje eu quero falar sobre esse tema aí, não é? A gente sempre coloca esse quadro só para você saber o que a gente está tratando. A gente está falando das bênçãos do novo nascimento. À noite vai ser um tema diferente, tá certo? Mas hoje, pela manhã, antes da ceia, então nós vamos tratar das bênçãos do novo nascimento. Eu queria saber quem nasceu de novo aqui, diga amém, glória a Deus. Você entende o que é ter nascido de novo? Você entende o que é nascer de novo, essa realidade? Quando você nasce de novo, segundo a Bíblia, nós nos tornamos, né? Você se tornou, eu me tornei nova criatura ou nova criação. Mas é uma nova criação recriada de uma forma espiritual. É uma forma espiritual. Então nós fomos recriados em Cristo e, portanto, a gente foi tirado de uma velha vida e inserido numa nova vida, tá certo? É uma realidade de vida totalmente nova. Ela não é antiga. De fato, se nós entramos no reino e tentamos trazer os costumes da velha vida, nós vamos ter grandes conflitos. Jesus, uma vez, ele disse assim, que não se coloca um vinho novo em odres ou odres velhos. Por quê? Porque o vinho novo, ele fermentando, ele cria uma pressão naquela bolsa de couro, e uma bolsa de couro nova, ela aguenta. Agora, se for uma bolsa de couro, um odre velho, vai arrebentar. Essa que é a ideia. Jesus estava falando do reino. Uma vez que eu nasço de novo, uma vez que eu fui inserido no reino de Deus, eu preciso ter as novas práticas do reino de Deus, amém? Então a Bíblia diz que a gente foi transportado de um império das trevas, para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Você está num reino de amor, amém? Diga assim, eu estou num reino de amor, amém? Então esse reino, meus irmãos, você precisa observar, sempre precisamos lembrar, é um reino de uma nova vida, é um reino de novas leis, é um reino de um novo proceder, novos costumes. Eu não posso trazer nada do reino antigo. Esse processo chama-se santificação, e Deus vai fazendo essa obra na sua vida, uma vez que você dê espaço para Ele fazer. Mas cada dia você precisa ir sendo aperfeiçoado.
Amém? Se você ficar parado ou ficar praticando as coisas que você fazia antigamente, as coisas não vão acontecer. E uma coisa que a gente precisa desmistificar é o seguinte: quando você é inserido no reino novo, quando você recebe a vida de Cristo na sua vida, você precisa cooperar com isso. A Bíblia diz que eu preciso desenvolver a minha salvação. Não é porque eu entrei no reino que eu posso ficar, não, agora Deus vai fazer tudo por mim. Não, não é dessa forma. Eu preciso cooperar, interagir. Tem um texto em Filipenses 2,12, que o apóstolo Paulo ele diz assim: meus irmãos, como vocês sempre fizeram na minha presença, muito mais agora na minha ausência, vocês precisam fazer o quê? Desenvolver a vossa salvação com tremor e temor. Filipenses 2,12. O Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é que opera em vós, tanto querer quanto realizar. Então, eu preciso desenvolver a minha salvação. Você está comigo? Deus está trabalhando? Sim, Deus está trabalhando na sua vida, mas eu preciso também entrar com a minha parte. Eu queria que a gente não confundisse isso, porque não é um esforço próprio. Porque quando a gente fala de esforço próprio, nada tem a ver com a salvação. A gente foi salvo pela graça. Não foi por um esforço, foi pela graça, amém? Mas uma vez inseridos no reino de Deus, você precisa cooperar para que Ele possa fazer a sua vida progredir. Então é um engano, eu preciso te falar isso, é um engano de muitas pessoas. Elas acham que Deus vai fazer tudo, Deus não vai fazer. E a igreja evangélica brasileira se enganou de uma forma tão grave, porque eles dizem assim: se quem tem promessa não morre. Tinha umas frases tão ridículas, que nada tem a ver com o evangelho. Quem tem promessa pode morrer sim, se não fizer as coisas. As pessoas falam assim: mas Deus me prometeu que eu vou ser próspero, que eu vou alcançar tal lugar, que eu vou viajar. Se você não interagir, nada vai acontecer. Não importa o nível de promessa que eu tenha, se eu ficar na rede de balanço esperando acontecer, nada vai acontecer. Então eu preciso interagir, amém? Diga assim: eu preciso desenvolver a minha salvação. Diga aí. Então, quando você foi transportado para o reino novo, você precisa começar a lembrar. Deus quer que você coopere. Então, a Bíblia diz que eu preciso crucificar todos os dias o velho homem e a velha mulher, deixar as práticas antigas, as gritarias têm que ficar para trás, os maus pensamentos têm que ficar para trás, a preguiça tem que ficar para trás, o mau humor tem que ficar para trás. Eu tenho que me despojando, é como se fosse uma velha roupa, que a gente vai tirando e vai pegando a roupa nova. Você está entendendo? Se você não fizer esse esforço da santificação, entenda isso, é uma cooperação. Ele está trabalhando, mas Ele quer que você faça um esforço. Por isso que a gente falou tanto no mês passado sobre alegria, porque as pessoas muitas vezes elas ficam tristes, porque elas querem ser tristes. E o exercício da alegria é um exercício que eu preciso muitas vezes me esforçar, porque às vezes não tem nem motivo algum para eu me alegrar. Mas eu digo assim: isso é coisa do velho homem, eu vou me alegrar, porque eu tenho motivos para me alegrar. Você está entendendo? Então, meus irmãos, uma vez que você... essas são as bênçãos do novo nascimento. Uma vez que você foi transportado, você precisa cooperar com Deus. O que é cooperar? Ele está operando na sua vida? Tá, com certeza está, mas você precisa fazer com Ele. Eu lamento te dizer, o progresso que você ainda não teve é culpa sua. O mau humor que você carrega, as suas palavras negativas, você fala assim: está mais ou menos, nunca melhor, é culpa sua. Porque Deus não fica segurando o progresso de alguém. Eu costumo dizer, eu sempre disse isso aqui algumas vezes, eu parei de dizer um pouco. A vida de uma pessoa pode estar torta do jeito que tiver em 6 meses. Se a pessoa cooperar com Deus, em 6 meses Deus levanta a pessoa. É um prazo máximo. Pastor, você é doido? Sim, sou doido. Eu tenho certeza, Deus levanta. E eu lamento dizer, até as pessoas que são dependentes químicas, sabe? Se elas quisessem realmente uma mudança, elas mudariam. Porque as pessoas falam assim: pastor, eu tenho um problema com as drogas. Não, você não tem um problema com as drogas, você tem um caso de amor com as drogas. O teu problema é que você ama mais as drogas do que Jesus.
As pessoas falam, eu tenho um problema com bebida. Não, não é um problema, você tem um caso de amor com bebida. Porque se você tivesse um caso de amor com Jesus, a tua vida seria mudada. Você está entendendo? É impossível esse evangelho que a gente prega. Se a gente não levar muito sério esse evangelho, a gente vai ficar brincando de ser crente. Porque se Deus quer mudar a minha vida, e eu quero, então a minha vida vai ser mudada. Então, uma vez que você foi transportado, você precisa começar a trabalhar firmemente. De que jeito? Assassinando a tua carne, mata a sua carne. Veja o que é coisa do velho homem e fala assim, morre carne maldita. Eu estou renascendo para Cristo todos os dias, todos os dias, todos os dias é nova vida, todos os dias algo está acontecendo em mim, todos os dias a depressão está indo embora, todos os dias o mau humor está ficando no esgoto, todos os dias Ele está me transformando. E quando vai terminar, pastor? No grande dia, a sua vida, a nossa vida vai ser transformada, amém, gente? É um lugar de novos costumes. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? A Bíblia diz assim que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O nascer é na água e no Espírito. João capítulo 3, verso 3 diz assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando com Nicodemos. Nicodemos não entendia algumas coisas. Como pode um homem voltar ao ventre da sua mãe? Mas Jesus estava falando sobre um nascimento novo. E todas as religiões vão te levar para o inferno. Escreva isso. Todas as religiões te levam para o inferno, porque nenhuma tem o poder de te reconciliar com Deus. Todas as filosofias vão te levar para o inferno. O único que te leva para o céu é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é denominado, ele se autodenominou: eu sou o caminho, não um caminho. Ele diz o caminho, artigo definido, o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então larga essas doutrinas malditas, larga as religiões malditas, comece a amar ao Senhor. Gálatas capítulo 6, verso 15 diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ou seja, você precisa ser nova criatura em Deus. Eu quero destacar isso. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Só você pode olhar para a sua vida. Eu não posso sequer olhar para a vida da minha esposa, que é a pessoa mais íntima que eu tenho, mais próxima, porque a salvação é algo tão pessoal, que só você pode cuidar, só você sabe se você é salvo. Então eu digo a você, é importante demais você ter essa certeza. Não saia daqui sem essa certeza. Você precisa ter a certeza de que você é nova criatura. A Bíblia diz que nós fomos feitos em Cristo, uma feitura de Deus, ou um poema de Deus, o poema de Deus, uma criação divina. Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua. Feitura é como se fosse a palavra poema, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele tem um propósito, além de ter te salvado, ele quer que você ande em boas obras. Ele quer que você amadureça no ministério, na sua vida espiritual. Ele não quer que você viva uma vida de montanha russa, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo, um dia com humor, outro dia sem. Que vergonha crentes que andam assim. Isso é uma afronta para o Evangelho de Cristo. Você que está há 10 anos como cristão, algumas bases já deveriam ter sido estabelecidas na sua vida. Nem mau humor mais você deveria permitir na sua vida. Porque 10 anos é um tempo muito sério para você já ter caminhado e ter estruturado a sua vida. É impossível Deus te chamar de um poema se você tem uma vida de altos e baixos.
A nossa vida pode ter problemas, a nossa vida pode ter adversidades, mas o meu humor e a minha alegria sempre está acima das nuvens. Você precisa entender isso. Você precisa entender. Se as circunstâncias ainda te afetam, provavelmente você não tenha nascido de novo. A Bíblia diz que nós nascemos, quando nascemos de novo, nós passamos o quê? Da morte para a vida. Você entende o que é isso? É uma morte espiritual. Estávamos mortos espiritualmente. Quando nascemos de novo, passamos da morte para a vida. 1 João capítulo 3, verso 14, diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Por isso que eu falo, se você tem dificuldade de ter comunhão com os irmãos, provavelmente isso é um sinal de que você não nasceu de novo. Porque João lhe diz assim: nós sabemos, olha o cuidado que ele tem com a doutrina. Ele fala assim, nós sabemos, ele fala de uma certeza, que passamos da morte para a vida, se outra coisa acontece, uma comunhão com os irmãos, amém? Comunhão com os irmãos. Se você tem problema com os irmãos, se você tem problema, você precisa repensar a sua salvação. 1 João capítulo 2, verso 17, diz assim: ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Significa que você é eterno. Por isso que em velório de crente não pode ter desespero. A gente tem tristeza por se despedir de uma pessoa querida, mas desespero não tem não. Porque no velório a gente diz assim: até breve, te vejo em breve, te vejo em breve. Se um crente se desespera no momento da morte, ele precisa rever a sua salvação. Porque nós cremos em eternidade, amém, irmãos? Jesus então, nós estamos falando das bênçãos do novo nascimento. Jesus então, ele ensinou no seu ministério a sua maior mensagem, a sua principal mensagem é que o homem precisa nascer de novo. O que é então o novo nascimento? O novo nascimento é algo espiritual, que acontece através da fé. É uma operação direta da parte de Deus. Tudo vem de Deus, amém? Não vem do homem. Quando a gente lê Efésios, Paulo falando sobre a graça, ele diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Aí ele diz assim: e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para quê? Para que ninguém se glorie. Então, obras não salvam. Você precisa entender isso. Obras não salvam. Pastor, mas por que eu faço obras? Porque já sou salvo. Amém? Você precisa entender claramente isso. Mas a obra da salvação é algo tão poderoso que começa a regenerar o seu espírito. E como começa aqui dentro do seu espírito, do seu ventre, ele vai começando a tocar todas as outras áreas da sua vida. Aí começa a tocar a sua alma. Por que toca a sua alma? Porque vai te fazer uma pessoa mais tranquila, mais calma, mais bem-humorada. Você vai ser uma pessoa que não vai ficar preocupado com o que vai comer, vestir, a sua casa, seu carro, porque você sabe que Deus está cuidando dessas coisas. E mesmo que a sua família não contribua, você continua bem, porque o teu maior bem é Jesus. E mesmo que você tenha um decreto de ficar infeliz com a sua família, no céu você vai ser feliz. Olha só, essa parte do novo nascimento começa a regenerar a sua alma. E também regenera o seu corpo de uma forma um pouco mais limitada. Porque a salvação me traz cura ao corpo, mas ela não me garante longevidade aqui sim, mas não eternidade aqui na terra. Vai chegar um tempo que essa carne vai morrer, está entendendo? Você está entendendo? Nós vamos morrer, esse corpo tem data de validade, porém lá no céu, corpos glorificados, amém? Mas esse novo nascimento, a principal coisa, eu preciso que você entenda isso, a principal coisa não é você ser próspero, nem você ter saúde, nem você ter carro, perfume francês, não. A principal coisa é você estar sendo transformado. Eu preciso olhar para a sua vida, as pessoas precisam olhar para a sua vida e falar assim: eu vejo uma mulher
eu vejo um homem cheio do fruto do Espírito. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Não fica chateado com nada, está sempre alegre, está firme nas promessas, está declarando. Não tem tempo ruim para essas pessoas. Olha que coisa linda, se santificando, ajudando o próximo, crescendo na palavra, ajudando na igreja, contribuindo na obra. Isso eu preciso ver, você precisa crescer. Essa regeneração precisa alcançar você e precisa começar a ficar externo, precisa começar a aparecer no teu exterior. Então, essa boa obra começou na sua vida, e você vai ser transformado até um limite, porque quando chegar o dia que Jesus nos chamar no arrebatamento, ou você vier a morrer, você vai ganhar um corpo glorificado, e Deus vai fazer a obra maravilhosa na sua vida. Efésios capítulo 2, verso 1, fala sobre um renascimento. O novo nascimento é um renascimento, tá certo? Do espírito humano que estava morto em delitos e pecados. Por isso que eu falei que o velho homem ficou para trás. Eu não posso mais ficar namorando com os pecados antigos. Eu não posso mais ter atitudes dos pecados antigos. Eu não posso mais ter o humor que eu tinha na minha vida antiga. Eu preciso entender que agora o meu espírito começou a renascer. Algo maravilhoso começou a acontecer. E eu quero dizer, acontece. O novo nascimento, entenda, quando uma pessoa recebe a Cristo, é automático, não é gradativo. Ela recebeu pela fé, ela recebeu a Cristo, e se ela entendeu, ela recebe a Cristo e recebe o novo nascimento. Porém, esta obra de santificação, esse aperfeiçoamento, ele é gradativo. Então a gente podia até escrever uma plaquinha, né, para as pessoas terem paciência com a gente. Até uma plaquinha que a gente colocasse até na testa, né? Te dizia assim: calma, Deus ainda não terminou a sua obra na minha vida. Amém? Então quando você olhar para mim, você vai me ver um homem imperfeito. Aí eu digo para você: calma, Deus ainda não terminou a obra, Ele está terminando. E quando eu olhar para você, eu também vou olhar com esse amor, sabendo que Deus está terminando, está continuando a obra na sua vida. Amém? Porém, isso não pode ser desculpa para que a gente fique errado, para que a gente fique cheio de chateação. A gente precisa crescer, irmãos, a gente precisa amadurecer, a gente precisa se estabelecer em Deus, a gente precisa criar o que eu sempre falo, criar um pouco mais de estrutura, para que a gente possa receber o que Deus tem para a nossa vida. Amém? 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Uma semente incorruptível, uma semente de Deus que está dentro de você. Essa deveria ser a tônica, a mensagem que mais alegrasse o coração dos cristãos dessa geração. Porque Ele realmente está fazendo uma transformação na minha vida. Olha que coisa linda, Ele inseriu em você, boa terra, Ele inseriu em você uma semente, não uma semente comum, mas uma semente incorruptível. E como eu disse, se você cooperar com Ele, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Ele vai te levar em caminhos, em lugares, vai estruturar a sua vida, vai te usar para mudar a vida de pessoas. Olha que coisa linda. Essa deveria ser a mensagem que mais alegra. Porém, o que mais alegra a igreja de hoje é saber que nós seremos abençoados. Não deveria ser isso. Não deveria ser isso. Eu te dizer assim, ó, Deus tem alguma surpresa para você essa semana. Aí o pessoal começa a correr, que nem os doidos. Agora, a alegria deveria ser maior, porque algo espiritual, o maior milagre já aconteceu na minha vida e na sua. Nós temos uma semente, estamos sendo regenerados. Irmãos, se falhasse tudo na nossa vida, essa semente é incorruptível, ela não falharia. Se eu morresse hoje, eu estaria com o Senhor guardado. Amém, gente? Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto
que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Outra bênção da salvação. Uma vez que eu creio, eu falo. Uma vez que eu creio, eu falo. Eu começo com essa primeira confissão que está nesse texto, é a confissão para a salvação. Eu creio em Jesus, eu confesso Ele como meu único e suficiente Salvador, e Ele me dá a salvação. E eu quero dizer a você que a partir disso, todas as outras bênçãos virão. A partir da fé, a partir depois da salvação, com a fé, todas as outras bênçãos virão. Amém? João capítulo 1, verso 12 e 13. João capítulo 1, 12 e 13. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Diga assim: eu sou nascido de Deus. João capítulo 5, verso 24, diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, palavras de Jesus, tem a vida eterna. Não entra em condenação ou em juízo, mas passou da morte para a vida. Você precisa se alegrar com isso. Você precisa, quando ler esses textos, você falar assim: é a minha maior riqueza. É a minha maior riqueza, não são os bens, essa é a minha maior riqueza. Quando nós falamos, ou continuamos falando sobre as bênçãos da salvação, irmãos, nós precisamos lembrar sobre a redenção do homem. O que foi ou o que é a redenção do homem? A redenção é como um resgate. É como se você não pudesse pagar algo e alguém pagasse por você. Foi exatamente isso que Deus fez através de Cristo na nossa vida. Ele nos livrou da servidão. Ele nos tirou de algo que estava completamente destruído. Ele nos remiu ou nos perdoou os pecados. Você consegue imaginar isso? O profeta Isaías, inspirado pela palavra, ele diz que todo o esforço humano se traduz como trapos de imundícia, porque o homem ele não consegue por si mesmo se salvar. Mas em Cristo nós temos a redenção, nele nós nos fiamos, ou nele confiamos, nele nos apoiamos, porque ele pagou o preço exato, o preço propício que era da salvação. Aplacou a ira de Deus sobre o pecado e sobre o pecador. E quando você crê em Cristo, você se esconde nele. Olha que coisa linda. Porque quando Deus nos olha hoje, Ele nos vê cobertos pelo seu sangue. O seu corpo está em nós, o seu sangue nos lavou, então nele nós temos a redenção, nós fomos resgatados nele, amém, queridos? Colossenses 1,13, esse texto tão clássico e tão maravilhoso, ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos o quê? Diga, a redenção. Isso, e a remissão dos pecados. Amém, queridos? Irmãos, a redenção é um fato. Você foi redimido. Não é uma promessa. Não é algo que vai acontecer, mas você já está redimido. Amém? Hebreus capítulo 9, verso 12 diz assim: não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aleluia. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Sim, na carne, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém, queridos? Outra bênção da salvação que a igreja precisa saber, você precisa entender isso e carregar na sua vida, é que Ele nos livrou do poder do diabo. Por quê, pastor? Porque em Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue,
Desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aqueles que têm o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele te livrou do poder do diabo. É por isso que você não tem ou não deve mais dar espaço para o diabo na sua vida, porque ele já é um zero à esquerda. Você não deve nem dar testemunhos do que o diabo fez, porque se você entender, ele não pode mais fazer nada na sua vida. Ele não pode mais roubar a sua alegria, ele não pode tirar a sua salvação, mas ele de fato e de verdade está colocado à esquerda. Então a salvação te tirou do poder das trevas. Posso dizer uma coisa para você? As maiores oposições na sua vida são você mesmo. Ou é você mesmo que coloca para si mesmo. A maior oposição não é o diabo. Muitas vezes a gente fica culpando o diabo, mas é você mesmo que coloca. Então, entenda de uma vez por todas: o cristão foi livre do império das trevas. O diabo não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua, amém? A Bíblia fala que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Aleluia! Quando nós pensamos nestas bênçãos, nós podemos falar de tantas coisas aqui, as bênçãos da salvação, as bênçãos do novo nascimento, mas uma questão que é tão importante, que as pessoas, eu queria que você entendesse que isso pode ser chave para a sua vida. Muitas pessoas, elas têm o direito de desfrutar algo, mas não desfrutam. Você conhece aquela história daquela pessoa que viajou num cruzeiro? E ela ganhou uma passagem, e quando ela entrou no cruzeiro, ela foi lá para o fundo, porque ele viu a maioria indo lá para o fundo, ela foi lá para o fundo. Aí ficou num quarto quente, mal iluminado, tinha até barata no quarto. E as coisas não eram boas, ele fez aquele cruzeiro, não tinha muita chance de olhar as coisas, não tinha os lugares bons. Quando chegou no seu destino, o capitão estava cumprimentando todo mundo, e o capitão cumprimentou essa pessoa: você gostou da viagem? Ela disse: não gostei. O lugar lá era muito ruim, era pouco iluminado, eu não tive uma viagem gostosa, eu achei que ia ser um cruzeiro mais agradável. Aí o capitão falou assim: deixa eu ver sua passagem. Quando ele viu, ele trouxe a passagem, e o capitão falou assim: a sua passagem lhe dava direito à primeira classe, Premium VIP, mas você foi com a maioria, eu lamento muito, a gente não tem nem como ressarcir, porque a gente já chegou à viagem e você quis viajar lá embaixo. Pastor, o que isso tem a ver com a salvação? A salvação, você precisa entender, existem alguns aspectos, são chamados aspectos legais e os aspectos vitais. O aspecto legal é aquilo que Cristo já fez. Quando a gente lê João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é opcional crer em Deus, é opcional crer em Cristo, está entendendo? Mas quem crê tem a vida eterna, tem a salvação, tem o sozo de Deus. Então você precisa transformar essas verdades que você começa a ouvir na sua casa, na igreja, nas mensagens que você ouve. Não deixa ela ser só um aspecto legal de algo que aconteceu, mas precisa transformar para o aspecto vital. O que é isso? É você começar a perceber a verdade do Evangelho na sua vida. O aspecto legal é como se fosse a sua posição que você tem direito em Cristo, mas o aspecto vital é o momento que você começa a viver as promessas que você tem direito em Cristo. Amém? Quando você ouve e quando você percebe que você tem direito de viver coisas que Deus já lhe deu, você fala assim: uai, se eu tenho direito, por que eu não vou viver? Então a pessoa começa a passar do aspecto legal para o vital. O aspecto legal seria algo como teórico: você crê em Deus, você acha maravilhoso, mas isso ainda não é verdade na sua vida. Pastor, como que eu começo a viver isso? Vivendo. Começa a viver.
começa a se alegrar, começa a fazer as suas declarações, começa a vencer os seus limites, começa a dizer não para você mesmo. Corpo, você não quer, mas você vai. Você vai. Ei, eu sou sarado, eu sou curado, eu sou abençoado. Ei, se levanta, vai. Está doente? Sentiu alguma coisa? Vai para a igreja, corpo. Lá tem cura. Lá os irmãos vão orar, lá eu vou me curar. Eu preciso começar a fazer essas verdades serem vida na minha vida. Amém, queridos? Hebreus 9, 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12 diz assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a redenção. Você precisa entender, Jesus, ele já fez tudo. Nunca mais vamos cantar o melhor de Deus está por vir. Não cante isso, o melhor de Deus já veio. Ele já está entre nós, amém? Não fique dizendo, não, mas Deus vai me trazer o melhor, meus melhores dias virão. Os seus melhores dias são hoje. O seu melhor dia foi o dia que você recebeu a Cristo no seu interior. Esse tem que ser o maior dia. As outras coisas são consequência. Mas você precisa começar a viver isso na sua vida. Amém, gente? Amém? Quando nós continuamos a falar das bênçãos da salvação, a gente precisa entender que nós fomos substituídos. Uma doutrina muito linda e maravilhosa, que a maior parte da igreja brasileira, eu poderia te dizer 80% da igreja brasileira não conhece. É o que eu estou lhe falando aqui, a substituição. Substituição é justamente substituir, é alguém que foi no lugar de outro. Jesus foi no seu lugar. Tem coisas que o cristão fica vivendo de uma forma negativa, e Jesus fala assim: ei, toma o meu fardo, toma o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Por que você está com o seu peso ainda? Por que você não está vivendo ainda? Ele já substituiu, mas tem pessoas que falam: não, Jesus, deixa que eu carrego. Esse aspecto, ele diz primeiro sobre a salvação, porque havia, como nós lemos, um escrito de dívida contra nós. Mas quando Jesus foi no meu lugar, ele me substituiu. Significa que ele foi condenado no meu lugar. Ele sofreu as consequências no meu lugar. Hoje eu posso viver leve, suave, tranquilo, abençoado. Isso é entender a substituição, amém? Alguém tomou o meu lugar. Alguém entrou e foi o meu representante legal. Ele foi no meu lugar. E Jesus disse assim para o Pai: Pai, eu estou indo no lugar deles. Eu estou morrendo no lugar deles. Quando Deus olha para você hoje, Ele vê Cristo. E se você tem o selo de Cristo, o sangue de Cristo, a vida de Cristo em você, você está salvo e abençoado, amém? Por isso que Cristo te substituiu. É uma doutrina que você precisa meditar sobre isso. Você precisa meditar, porque Ele está dizendo assim: eu já substituí isso. Ele está dizendo assim: isso não era mais para você estar você Por que você está carregando isso ainda? Já era para você ter entendido que isso é para Cristo. A gente não fala sobre deixar no altar os nossos pesos, mas a gente não acredita. A gente acredita em Cristo um pouco, porque a gente fala: não, deixa aqui, isso aqui eu cuido. Se você entendesse que essa substituição foi para te abençoar, e para te abençoar de uma forma completa, para te dar vida em abundância. João capítulo 10 diz assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para que você tivesse a Zoe, a vida de Deus, e a vida em abundância. Amém, gente? Amém, Jesus? Amém, Senhor? Amém, Espírito Santo? Não havia uma sentença de morte para Jesus. Você entende isso? O inocente tomando o seu lugar. O inocente tomou o meu lugar, me substituiu. 1 Pedro 2,22 diz assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Que coisa linda. A sentença de morte era para mim e para você, mas Ele pagou. Que coisa linda. Ele foi chamado o Cordeiro de Deus. Quando a gente
ler essas palavras, irmãos, você não passe nas escrituras de uma forma tão rápida, mas aquilo que você não entendeu, ou que você entender e aquilo te chama a atenção, fica pensando, medita, você precisa meditar. João Batista, quando fez a declaração, ele estava batizando algumas pessoas, mas quando Jesus apareceu para batizar, ele faz uma declaração, ele fala assim: ei, ali vem o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que eu estava falando para vocês. Eu estava falando para vocês que havia um Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu estou batizando com água, mas ele vai batizar com o Espírito. Eu sou o precursor, eu estou preparando, só estou falando para vocês se arrependerem, mas quem vai perdoar é o Cordeiro que está vindo ali. Irmãos, essa é a maior, eu não consigo. Por isso que eu muitas vezes, meu coração fica lutando para que as pessoas entendam que essa é a maior mensagem que a gente pode pregar. Não tem coisa nova, não tem que ter outra coisa que alegre o seu coração, mas você entender que Ele tirou os seus pecados. Sabe o que é isso? Uma dívida impagável. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro puro, santo, imaculado, morreu no seu lugar, tirou o pecado. Uma outra doutrina que a igreja brasileira não conhece, e quando você fala para os cristãos, ele fala: o que é isso? E é a maior essência. E é triste ver quantas mensagens nos poluíram a mensagem original. Essa mensagem que eu quero falar é sobre identificação. Identificação significa que eu fui substituído por Ele, mas eu fui identificado nele. Significa que agora, olha o que Cristo fez. É aquilo que Paulo, para você entender na apologética, aquilo que Paulo fala em Gálatas 2:20: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Significa que eu estou tomando para mim agora o quê? O caráter de Cristo. Significa que eu estou deixando o meu jeito de ser para assumir a identidade de Cristo. Ou você acha que depois dessa tão grande salvação, algo não aconteceria no meu caráter? Aconteceu e está acontecendo. Cada dia mais eu tomo o caráter de Cristo, Ele vem na minha vida, eu começo a pensar, a agir, a falar igual Jesus. Eu começo a entender que Ele é o meu modelo agora. Ele é o meu modelo, Ele é o jeito que eu preciso ser. Em Jesus está a minha melhor versão. Em Jesus está a sua melhor versão, tá certo? É em Cristo que você hoje se identifica, tá certo? Em Cristo hoje você entende que tudo que Ele é, você é nesse mundo, como declarou João. João disse: tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Eu pergunto: Jesus tem mau humor? Jesus tem cara travada? Jesus tem doença? Jesus tem reclamação? Jesus tem problema de autoaceitação? Certamente que não. Então, tal qual Ele é, diz a Bíblia, nós somos nesse mundo. O problema é que nós gostamos tanto dessa palavra, mas na maioria de nós ainda estamos no aspecto legal. Não começamos a viver isso ainda. Porque quando a gente começar a viver, a nossa vida vai ganhar uma outra dimensão, coisas novas vão acontecer, o poder vai começar a ser exalado, irmãos. Quando a gente fala de identificação, olha que interessante, claro que eu tomei o caráter dele para a minha vida, mas olha o que acontece, na crucificação, aleluia, na crucificação, eu fui crucificado com ele. A igreja não entende, eu não vou te culpar, eu entendo, eu sei que esse assunto a gente fala pouco, e a gente fala muitas coisas, os cultos nossos muitas vezes estão antropocêntricos, porque a gente se preocupa com aquilo que você vai receber, com aquilo que você e a gente já recebeu, E quando a gente fala, você vai ser cheio, vai ser liberto, você vai ser curado, a gente se alegra. Mas você precisa se entender isso, estudar sobre isso. Quando eu fui crucificado com Ele, a Bíblia fala que o meu velho homem ficou crucificado lá. Então você não pode mais ser mal educado com as pessoas. Você não pode ser boca dura com as pessoas.
O teu velho homem ficou lá, o teu mau humor, aquela tua filosofia, eu não levo desaforo para casa, ficou na cruz. Ou não ficou? Se eu fui identificado com Ele, eu fui crucificado com Ele. Essa é a maior mensagem que você podia ouvir essa manhã. Em troca, Ele deu o seu caráter. Ele está dizendo assim: agora eu vou te dar a capacidade de ficar parecido comigo. E essa é a nossa principal, esse é o nosso principal alvo nessa terra. Ficar parecido com Cristo. Ficar muito parecido com Cristo. Romanos 6, verso 6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Gálatas 5, verso 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Glória a Deus. Outra bênção da salvação é que a bênção do novo nascimento é que nós, a partir do novo nascimento, reinamos em vida junto com Ele. Junto com Ele. Junto com Ele nós podemos reinar nessa vida. Romanos 5, 17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então você pode reinar com Ele. O que faz um rei? Medita sobre isso. Eu não preciso te falar muito. O que faz um rei? O que pode fazer? Quais os poderes de um rei, de uma rainha? Pensa aí. Você pode reinar com ele. Outra coisa que você precisa entender, recebe isso nessa manhã de ceia. Você precisa, outra bênção do novo nascimento, você precisa andar sem condenação. Você não pode mais carregar condenação sobre sua vida. Não carrega condenação sobre sua vida. Eu vejo no teu olhar, eu vejo no teu semblante, eu consigo ver no teu espírito quantas coisas do passado você traz ainda. E algumas delas são condenações. E você se autocondena por não ter feito coisas muito certas. Se liberte disso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. O poder de Deus está aqui. Se liberte, não ande mais em condenação. A salvação, a bênção do novo nascimento é que você pudesse andar livre. Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz para você não andar mais em condenação. Ele diz: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Diga assim: nenhuma condenação. Amém, irmãos? Outra bênção da salvação é o seguinte, está vendo? Parece que a gente começa a transformar o culto para um culto antropocêntrico, mas não é não. Isso não é antropocentrismo, porque eu estou falando da bênção da salvação que você pode desfrutar. E Cristo quer que você desfrute. Outra coisa que Ele quer que você desfrute é que nós podemos andar sem sentimento de inferioridade. Vou falar de novo, precisa entrar na alma de algumas pessoas. Você pode andar sem sentimento de inferioridade. Alguns não entenderam, eu vou falar 10 vezes se for preciso. Você pode andar sem sentimento de inferioridade. Por quê, pastor? Porque Romanos 8,17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A gente participa das mesmas bênçãos que Cristo ganhou. Entende isso? Entende isso? Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você percebe o nível que Jesus te colocou? Não lhe dá o direito de um dia sequer você acordar de mau humor. Não lhe dá o direito. Outra bênção da salvação é que o pecado não vai ter mais domínio sobre mim, sobre você. Romanos capítulo 8, 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Outra bênção da salvação é que você recebeu autoridade para reinar. Sim, somos reis, mas entenda, muitas coisas nós fazemos com Cristo, mas você precisa entender,
Não se escandalize, Ele te deu autoridade para reinar. Não é que você vai ficar longe de Cristo, mas você pode reinar e entender que Ele já te deu essa autoridade. Lucas 10:19 diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Significa que Jesus fala assim: eu te dei autoridade, vai e exerce essa autoridade, amém? Quando você precisar dessa autoridade, você não precisa ficar chamando Cristo, vem me ajuda, poder de Deus. Não, Ele já está com você. Outra bênção da salvação é que você é mais do que vencedor. Traduzindo esse termo, ele traduz como hiper ou upper vencedores. É mais do que vencedor, é um nível acima de vencedor. Romanos 8:37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se você olhar o contexto de Romanos 8, diz de algumas circunstâncias que você pode passar. Em todas as circunstâncias você é mais do que vencedor, amém? Pastor, e daí? E daí que eu poderia falar essa manhã toda de tantas coisas, de bênçãos da salvação, mas eu quero dizer ainda a você que Ele te deu autoridade, sabe para quê? Vamos, para você ficar um pouquinho mais alegre, vai? Ele te deu autoridade, Ele mudou a tua realidade na área das suas finanças, na área dos seus bens materiais e da prosperidade. Nós falamos isso aqui um pouco na quinta-feira, mas quando você está aliançado com Jesus, você é suprido com Ele em todas as suas necessidades, amém? Provérbios 8:18 diz que riquezas e honras estão com o Senhor, e Ele quer dar a você, amém? E o propósito dessa prosperidade é o que a gente sempre ensina aqui, é que você, além de você ter uma vida abundante, para que você desfrute, sim, você pode desfrutar, é que você consiga também financiar a obra de Deus, abençoar, propagar o Evangelho através do seu dinheiro, amém? Um último texto, antes de nós cearmos, eu quero que coloque aí, João capítulo 5:24, diz assim: em verdade vos digo. Eu li esse texto no começo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Sabe o que isso significa nessa manhã? Algo que você pode e deve se alegrar. Nós não seremos julgados para a condenação. Quando você se encontrar com Cristo, vai ser para galardão. Ele vai olhar para você e vai ser para os galardões. O tribunal que nós vamos enfrentar não é para condenação, porque não seremos condenados, mas quando estivermos diante do Senhor, é para recebermos galardões aquilo que nós fizermos, amém, queridos? Aprenda sobre as bênçãos da salvação, aprenda sobre isso, aprenda sobre andar nele, aprenda sobre estar nele, permanecer nele, mesmo que circunstâncias te levem a te desanimar, mas fica nele, permanece nele. Eu fiquei pensando em uma coisa, será que com tudo que fazemos, a gente precisava pensar um pouco, será que Deus, Ele fecha um pouco a torneira para você? Apesar de todas as coisas, Ele fecha, Ele fala assim: não vou te abençoar hoje. Hoje eu vou mandar em vez do sol, eu vou mandar chuva de canivete, para te furar, para te ferir. Hoje Deus faria isso? De forma nenhuma. Deus deixaria, ele fala, eu vou tirar o seu fôlego hoje, só para você sentir o que é ficar sem ar. Deus faria isso de jeito nenhum. A sua bondade é imensa. A palavra diz que Ele não pode negar a si mesmo. Diz que Ele permanece fiel. Ele é fiel mesmo diante de uma infidelidade humana. Eu quero dizer a você, aprenda a ser recíproco com essas bênçãos que nós falamos. Tenha uma reciprocidade. Fale assim: Senhor, eu quero andar à altura do que o Senhor tem me dado. Eu quero te devolver em
em gratidão, em amor, em alegria, em santidade. Eu vou lhe devolver isso. Não para comprar salvação, porque salvação já fomos salvos, mas eu vou lhe devolver porque é uma forma da minha gratidão. Será que essa manhã nós podemos fazer isso? Será que você pode pensar, quando você estiver com vinho e pão, talvez você possa fazer isso? Fala, Senhor, eu quero, nesta manhã de consagração, voltar a dar o meu melhor. O Senhor me deu tudo, o Senhor não poupou nada. Se o Senhor deu a Cristo, como não nos dará em Cristo todas as coisas? Então eu quero dizer a você, se consagre essa manhã, fale com Ele, feche seus olhinhos um pouquinho aí, feche os seus olhinhos, fale com o Senhor, fale com Ele, consagre-se a Ele, fale, Senhor, eu quero lhe devolver, de forma da gratidão, tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado pelas bênçãos maravilhosas da salvação, na qual damos graças, te rendemos graças. Obrigado por tão grande amor com que nos amou. Que amor maravilhoso, que salvação maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Eu quero convidar você a lermos juntos 1 Coríntios 11, 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero, vem amor, vem me ajudar aqui. Eu quero que vocês aproveitem esse momento onde nós vamos distribuir o pão e o vinho. Você entenda que isso é uma celebração de algo que já aconteceu. Você poderia repetir isso? Diga assim: a ceia é uma celebração de algo que já aconteceu. Você está entendendo por quê, pastor? Porque já aconteceu. Foi a morte e a ressurreição. E ele já nos inaugurou no reino dele. Você consegue entender isso? Você já está inserido no reino dele. Não é algo que vai acontecer. A gente está recordando. E por que recordamos, irmãos? Para que a gente avive de novo o nosso coração. Para que a gente afogueie de novo o nosso coração. Para que a gente não fique triste. A gente fala assim: Senhor, eu renovo. Não tem problema, eu renovo minha alegria. Eu renovo as minhas forças com o Senhor. Eu renovo os meus votos com o Senhor. Eu quero continuar te servindo. Não vou parar. Não paro no meio do caminho. Pelo contrário, vou continuar. Então essa manhã é uma manhã onde você se fortalece nele. Amém, queridos? Amém, queridos? Podemos cantar? Podemos. A luz do sol se apagou. O amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer. Terceiro dia, o amor se levantou.
irmãos, eu quero dizer a você o seguinte: quando nós fomos redimidos, algo tão poderoso aconteceu nas nossas vidas. E quando eu sempre gosto de lembrar isso, quando você lembrar a cruz, a estaca vertical fala do amor que veio de Deus para conosco, de cima para baixo, amém? Mas também fala da estaca horizontal, é o amor que Cristo demonstrou, se fazendo nosso irmão, nosso primeiro irmão, o irmão mais velho, não é? E essa comunhão que nós temos uns com os outros é para que isso também seja celebrado. Então, na ceia nós celebramos essa aliança que Ele fez para conosco e uns para com os outros, amém? Então, entenda que parte da tua vida cristã tem tudo a ver com a comunhão com os irmãos, amém? Então, se a gente tem, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Se a gente tem problema de relação com os irmãos, a gente precisa corrigir isso, porque isso é parte integrante da nossa salvação, amém, queridos? Glória a Deus. Pega, amor, um pedaço. Eu quero que você tire um pedacinho para mim. Eu quero que você pegue o pão aí e vamos erguer juntos e orar por esse pão que significa, que simboliza o corpo de Cristo. Obrigado, Pai, porque Jesus foi o missionário da Trindade, o Deus que se fez carne, Jesus Cristo morrendo entre nós, tomando a forma de homem, como diz o texto em Filipenses, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Eu te agradeço porque esse corpo representa a substituição e a identificação que nós temos nele. Tal como Jesus é, nós somos nesse mundo. Obrigado porque a vida de Cristo, a vida de Deus, o Espírito Santo estão dentro de nós. E nós já estão dentro de nós, e nós simbolizamos, representamos, recordamos a obra que já foi feita. E nós vamos recordar comendo este pão em nome de Jesus. Vamos comer com sabedoria e entendimento. Nós te damos graças, Pai, por esse suco que representa o sangue de Jesus que foi vertido na cruz por nós. O sangue que nos ligou ao Senhor, que representa a nossa salvação, nosso resgate da morte, nos trazendo para a sua maravilhosa luz. Obrigada pelo sangue de Jesus que nos comprou por um preço tão alto, pois Ele deu a sua própria vida em obediência, e Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, para que eu desfrutasse de tão grande salvação. Obrigado por essa palavra maravilhosa ministrada essa manhã, as bênçãos da salvação. E uma das bênçãos dessa salvação é poder compartilhar em comunhão com os meus irmãos, Pai. Como foi dito agora, Pai, nós temos comunhão contigo, nós temos comunhão uns com os outros. Não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas. O teu sangue nos purifica de todo pecado. Nós podemos participar desse momento com tanta alegria, confessando onde nós erramos, pedindo perdão e sabendo que nós estamos purificados e limpos pelo sangue que foi derramado por nós. Obrigada, Pai, por tão doce comunhão, por tão grande alegria. Como sou grata, a tua vida está em mim, o teu poder opera em mim e através de mim. Obrigado por essa doce comunhão com os meus irmãos. Obrigado por esse momento tão glorioso, onde nós podemos relembrar e trazer à nossa memória o motivo da nossa salvação. Que esteja cada vez mais claro para cada um de nós por que nós somos salvos, e que nós possamos viver essa nossa vida não como nós queremos, mas a vida de Cristo em nós. Nós te damos graças e nós te louvamos, em nome de Jesus. Vamos tomar o vinho com muita alegria em nome de Jesus. Abraça a pessoa que está do seu lado.
Celebra a comunhão com ela. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui esta manhã que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida? Tem alguém que ainda não recebeu essa salvação que o pastor ministrou hoje? Que gostaria de confessar, de entregar. Jesus é o único caminho, não tem outro. Se você não confessou Jesus como Senhor da sua vida, esta é a manhã que Deus preparou para você. Este é o dia que Deus preparou para você. Entrega a sua vida ao Senhor. Você vai entregar, vai fazer uma oração de entrega, reconhecendo que Ele é o único caminho. E você vai ser salvo, vai desfrutar de todas essas bênçãos que o pastor ensinou a gente hoje de manhã e ministrou na nossa vida. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não fez essa oração? Gostaria de fazer essa oração de confissão e de entrega. Se tiver alguém, levanta a sua mão, a gente vai orar com você. E você vai fazer parte dessa família gloriosa e maravilhosa. Isso é algo importante a se fazer para que você se sinta parte dessa família, da família de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus para morrer em meu lugar e em seu lugar. Se tiver alguém aqui, pode levantar a mão, sem vergonha, sem nada, porque isso não é vergonhoso, isso é algo maravilhoso, glorioso, tremendo. Se alguém quiser, pode levantar sua mão, nós vamos orar. Todos salvos, todos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Se alguém precisar falar com a gente está à disposição. Vamos celebrar nossa comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Aleluia! Glória a Deus! No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tem em ti, aprenda a perdoar. Quem serve o vinho e bate o pão é o próprio Cristo ressurreto em nosso irmão. O Rei da terra e céus é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Nós celebramos a comunhão do Senhor. Aleluia! Você se alegra com isso? Deus é bom. Levante suas mãos em gratidão a Ele. Celebre! Não me sinto estranho aqui. Este é o meu lugar, no perdão que tem em ti. Aprenda a perdoar. Quem serve o vinho e bate o pão é o próprio Cristo ressurreto em nosso irmão. O Rei da terra e céus é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos entre o povo do Senhor, verdadeiro lar. Cristo está presente aqui.
irmãos, glorifique ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Domingo abençoado, cheio de comunhão, amém? Que na sua casa, na sua família, tenha muita comunhão, muita alegria, uma presença gloriosa, um tempo poderoso na sua casa, na sua família. E nós nos vemos mais à noite, às 18 horas. Amém, queridos? Semana abençoada para quem não vira essa noite. Semana próspera. Viva as bênçãos da salvação. Diga, eu sou salvo. Você não é igual a qualquer pessoa. Você é salvo, você é sal da terra. Você é a luz do mundo. Você é rico, você é próspero. Você é cheio da vida de Deus. Então manifeste essa vida onde você estiver. Amém? Deus abençoe. Vá em paz na prática da palavra que você recebeu.